Essa é a parte 3, parte 1 e 2 na descrição. Koto sai e usa o espírito na forma de um gigante esqueleto para se transportar. Saki então começa a investigar mais sobre a Steel Lady e quem ela era antes de morrer. Ela descobre que o verdadeiro nome da garota é na verdade Karen Nanese. Ela tinha 18 anos na época e não estava indo muito bem na vida, até que um dia conseguiu um papel importante como atriz principal e se tornou famosa, sendo adorada por muitas pessoas que a seguiam. Falando em seguir, você podia me seguir aí e também deixar um comentário, né? Bom, Saki continua procurando e encontra o site que fala sobre a ídolo, e é uma página de fãs, na forma de um Wikipedia, onde encontra todas as informações que precisa sobre Nanase. Ela clica na wiki e lá explica a morte de seu pai. Aparentemente, o pai dela morreu em um acidente ao cair de escadas, mas surgiram rumores de que Nanase foi quem matou seu pai, já que ele a odiava por se tornar famosa e envergonhar a família dele. Por causa desse rumor, Nanase teve que se afastar temporariamente de sua carreira de atriz, e alguns dias depois ela morreu, esmagada por vigas de aços, em um canteiro de obra. Koto também está agora procurando por uma forma de derrotar Steel Lady, porque todos seus espíritos e criaturas estão com muito medo dela, e ela, como é uma deusa, ela sente que precisa ser a pessoa a detê-la. Mais tarde, Koto visita um restaurante e é cumprimentada por um espírito, que lhe conta que a Dama de Aço, a Steel Lady, havia aparecido. Ela chega ao local e vê a dama lutando contra alguém, e esse alguém era Kiro. Saki também chega e os dois observam Kiro lutando contra a Dama de Aço. Kiro está perdendo a luta e recebe um golpe enorme. A viga de metal atravessa seu corpo, que o mata instantaneamente. Porém, entanto, ele acaba ressuscitando, voltando à vida, de repente sendo capaz de prever todos os ataques da dama. Saki não entende como ele conseguiu fazer isso. Então, Koto explica que quando ele era mais jovem, ele se alimentou de carne de besta chamada Guten. Normalmente, ninguém sobrevive após comer essa carne, mas sua avó foi quem o alimentou, tanto com carne de sereia quanto com a carne de Guten. Depois disso, seu teste final foi comer a carne de Kudan. Após comer a carne de Kudan, ele ganhou uma habilidade de enxergar o futuro. No entanto, ele só pode usar essa habilidade quando morre. Quando a Dama de Aço o mata, ele usa esse poder para ver o futuro, e quando ele volta, ele pode prever todos os movimentos dela. Voltamos à luta e Kiro quebra o pescoço da dama, mas aparentemente isso não a machuca, pois ela se conserta e foge. Então Kiro vê ambos observando, e todos decidem se encontrar no apartamento de Saki. Eles discutem sobre o que podem fazer para derrotar a Dama de Aço, e é quando Koto explica que ela é um tipo diferente de fantasma dos demais espíritos yokai, porque ela foi criada pela imaginação de seres humanos que a idolatravam. Essas pessoas deram nome e aparência a ela, então ela acabou se tornando real. Saki pergunta a Koto quantas pessoas foram capazes de pensar na mesma imagem para trazê-la de volta, e ela conta a Saki que foi por causa da página da Wiki que seus fãs criaram. Então, para detê-la, eles têm que reescrever a história da Dama de Aço e torná-la interessante o suficiente para que todos parem de acreditar que a Dama de Aço é um fantasma real. E se eles conseguirem fazer isso, todos os crentes da Dama de Aço mudarão de ideia, e ela deixará de existir. Para prosseguir com esse plano, Koto precisa de mais informações e pede a Saki os arquivos de investigação. Os arquivos têm todas as informações necessárias sobre Karen Nanase. Eles vão ao local do incidente e, com a ajuda de um fantasma, verificam que ela foi esmagada por vigas de metal. No entanto, nunca saiu do caminho, como se quisesse ter sido esmagada mesmo. Eles conversam com o fantasma e todos concordam que deve inventar uma narrativa falsa para substituir a antiga e finalmente se livrar dessa Dama de Aço. Para confirmar que a história será um sucesso, eles podem usar o poder de Kiro para ver futuros alternativos, e ele consegue ver um futuro em que a Dama de Aço não existe mais. Naquela noite, também descobrimos que o parceiro de Saki foi vítima da Dama de Aço. Com essa notícia se espalhando, as chances de Kodo derrotar a Dama de Aço diminuem. Então ela começa a pensar rapidamente em criar uma história para derrotar a Dama de Aço de uma vez por todas. Depois de algumas horas, ela tem 4 soluções para se livrar dessa dama, mas isso deixa muito cansada, e ela quer dormir. Então Saki e Kiro saem para comer algo. Ela pergunta a Kiro por que ele está namorando com Kodo, já que ela não é o tipo dele, e diz que também sabe a verdade, que ele está apaixonado por sua prima rica, que está no hospital. Por mais de 3 anos, Kiro visita regularmente sua prima, e eles vão encontrá-la. No entanto, quando eles se encontram com ela, Saki fica assustada, assim como quando ela terminou com o Kiro. Kiro então explica a Saki que mesmo ela estando doente, a prima dele não morrerá, porque ela possui os mesmos poderes que ele, e também comeu carne de 2 demônios. Após Kodo acordar, ela conversa com Saki, e pergunta se ela sabia que Rika tinha o mesmo poder que Kiro. Kodo revela que já sabia disso, e juntas começam a investigar, e juntar peças para saber quem ela realmente é. Kodo explica que depois de receber a alta do hospital, Rika ficou com eles por algumas semanas. No começo, elas não se davam bem,
mas com o tempo se tornaram até amigas. Durante sua estadia, Kodo percebeu que Rika sempre estava no computador e também gostava de criar arte. No entanto, um dia ela saiu de repente. Kodo só percebeu agora que foi Rika quem criou a página da Dama de Aço, pois seu estilo de pintura é o mesmo mostrado na wiki. Kodo nunca poderia imaginar que Rika estava por trás disso. Então, ela percebe que Kiro já sabia que Rika era a criadora da Dama de Aço, e é por isso que ele acabou ficando ausente por mais de uma semana, pois saiu para procurá-la. Por isso ele disse a Koto para não procurá-la. É por isso que tem sido tão difícil derrotar a Dama de Aço, porque Rika tem usado seu poder para ver o futuro, e sempre encontra pessoas frágeis o suficiente para acreditar na Dama de Aço, com mais intensidade do que o normal. No entanto, cada vez que ela usa o poder, ela morre e volta à vida. Isso enfraquece mais o seu corpo. Ela tem feito isso centenas de vezes para manter o fantasma vivo. Um espírito yokai visita Kodo e diz a ela que encontrou a Dama de Aço. Kodo diz que essa será a noite final para derrotá-la. Eles precisarão de Kiro para lutar contra a Dama de Aço. Enquanto Saki e Kodo escrevem as histórias falsas na wiki, na tentativa de convencer as pessoas a pararem de acreditar nela, enfraquecendo ela e finalmente fazendo ela desaparecer, Rika é vista usando seu poder, escolhendo um futuro onde a Dama de Aço ainda existirá, enquanto Kiro tenta fazer o oposto. Kodo tenta convencer as pessoas no site de que o fantasma não é real e que é apenas uma pessoa se vestindo de Dama de Aço para cometer crimes e fugir da culpa, pois ela sabe que as investigações policiais nunca levarão ao verdadeiro culpado. No entanto, ela não consegue convencer as pessoas com suas teorias, e eles sempre contradizem seus argumentos. Ela tenta apresentar muitas outras razões para provar que a Dama de Aço não existe, mas acaba falhando. Isso leva à sua quarta e última história, onde ela diz ao Ikki que Karen Nanase na verdade está viva, e queria encontrar uma maneira de sair do holofote devido aos rumores que ela matou seu pai, o que levou ela ao abandono restante de sua família e irmã. Ela queria começar do zero. Para isso, ela encontra uma sósia de si mesma, e quando se encontram, começam a conversar e se tornam até amigas. Um dia, ela pede um favor a essa pessoa, que é para se tornar uma isca para ajudá-la a despistar o paparazzi do local. Essa suposta pessoa concorda em ajudá-la e começa a tingir o cabelo e se vestir com as roupas de Nanase. Ela instrui a sósia a correr pelo canteiro de obras e ela encontrará ela mais tarde. Em seguida, ela golpeia inconscientemente e imediatamente depois esmaga seu rosto com uma viga de aço, para que ela não possa ser reconhecida. Dessa forma, Nanase pode acabar fingindo viver uma vida normal. Mas alguns usuários começam a se perguntar qual é o propósito da Dama de Aço estar viva se a verdadeira Nanase então estar viva. Então os outros usuários apontam que a verdadeira Nanase pode ser a responsável por criá-la e fazer a wiki por conta própria, para que todo mundo então acredite que ela está realmente morta. Graças a isso, todos começam a acreditar que Nanase ainda está viva, e que criou o site só para esconder o fato de que ela está viva mesmo. E nesse momento, Kiro finalmente derrota o fantasma, e ela desaparece da existência. O último passo deles agora é encontrar a prima de Kiro e derrotá-la, mas suponho que isso acontecerá na segunda temporada de Inspector. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e se inscrever se você gostou, e ative o sininho para notificações para não perder nenhum outro vídeo. Até a próxima, pessoal, se cuidem!